Oi, E aí, amiga? tudo bem? Animada para O que sexta-feira? você tá nesse sonsaço aí? Boa noite a todos que estão aqui seguindo a gente. Primeiro, eu queria agradecer, né, a Taiwane, que aceitou, né, o convite de participar dessa live, né, para o Dialoga TO, que é um projeto que o curso de terapia ocupacional, no comando de algumas professoras, fizeram, né, para atender à questão educacional, manter o vínculo com os alunos, trazer informações importantes aí para o campo da TO. Então, eu queria te agradecer, Taiwane, pela participação, tá? Eu E que queria agradeço a apresentar. oportunidade de estar aqui com você. A professora Taiwane é professora do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal do Paraná. Ela é doutora em ciências pela USP de Ribeirão Preto, né? É membro, fundadora da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. Então, tem uma experiência aí de muitos anos na área da gerontecnologia, né? E também é coordenadora da Universidade Aberta da Maturidade, da UFPR, e coordenadora do projeto de inclusão digital para adultos e idosos, né, da UFPR, e colaboradora do mesmo projeto no IFRJ, né? Então, a gente já tem aí uma parceria de 5 anos, mas a Taiwane, nessa área, ela já vem estudando e trabalhando com essas pessoas idosas já há algum tempo, principalmente na área de gerontecnologia, né, Tayo? Isso. Então é muito bom porque você vai poder compartilhar toda a sua prática aqui, né? Tudo que você vem estudando e vem atendendo aos idosos lá do UFPR e também na sua experiência na USP, né? Aí, Tayo, hoje a gente vai falar um pouquinho desses desafios e das oportunidades, né? Pensando nesse campo da inclusão digital para os idosos. E aí eu pensei o seguinte, considerando, né, que a gente tem um país, no nosso país, já temos mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos, né? E que o estudo do CEDIC, em 2018, ele fala que essas pessoas, 69% das pessoas idosas, elas possuem um smartphone, mas a mesma parcela dessa população, 68%, não tinha acesso à internet. Então, por taxas muito caras, ou por falta de interesse, ou por N variáveis, né, que a gente precisa considerar aí, ou uma crença nessa dificuldade de utilizar essas tecnologias, né? E considerando esse contexto da pandemia do coronavírus, que a tecnologia foi tida como a grande aliada, né, para você preservar várias atividades, diminuir a questão do isolamento social. Aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual que é a importância da inclusão digital para os idosos, né? E até mesmo, se você quiser explicar um pouquinho o que é a inclusão digital para os idosos, porque aqui a gente tem seguidores não só da terapia ocupacional e também não só da área do envelhecimento. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente. Conto. Então, obrigado, Li, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, né, de estarmos aqui juntas para falar de um assunto que a gente faz tão juntas, né, tão bem, tão juntas. Modéstia à parte, né? Mas agradeço, né, a oportunidade de estar aqui para falar de um tema que é meu tema de pesquisa já há quase 10 anos. Obrigado para todo mundo que está aqui, né, que está assistindo. Ali já me apresentou, já falou aonde eu tô, já falou de onde eu vim, então vou me abster dessa parte e vou começar direto na pergunta dela, né? Eu acho que antes da gente começar a falar, se a gente prestar bem atenção no que ela disse, né, da porcentagem da população que tem um smartphone, a mesma
porcentagem que não tem internet, ou até mesmo a gente não sabe se não tem internet, não sabe usar, fica a questão, né? Até que ponto essas pessoas estão incluídas digitalmente, né? Será que essas pessoas estão incluídas digitalmente? Então, eu sempre falo que não tem como a gente falar de inclusão digital sem a gente considerar aspectos, principalmente no que se diz respeito à inclusão social, né? Eu acho que dentre as atividades em que a tecnologia ela tem maior potencial, a participação social é uma delas, né? Que a gente, na terapia ocupacional, coloca isso como uma ocupação, né? A participação social como uma ocupação. E a inclusão digital em si, né? A inclusão digital ela só acontece se essa pessoa souber usar a tecnologia e souber para que usar a tecnologia. Ter o smartphone, ter um computador, falar que tem a tecnologia em casa, isso não significa estar incluído digitalmente. A inclusão digital ela envolve uma questão mais de conhecimento para o uso, no sentido de saber como aquele equipamento vai me possibilitar alcançar outras esferas da sociedade. Então, como que um smartphone me ajudaria a viver melhor em sociedade? O que um smartphone me possibilita? Então, eu preciso ter a tecnologia? Preciso, mas só ter ela não é o fundamental. Eu preciso saber para que ela vai me ser útil no meu cotidiano. Então, isso é um dos princípios, né? E aí a gente se pergunta várias vezes, né? Eu posso estar incluído digitalmente, mas mesmo assim não me sentir pertencente a um grupo social. Então, saber como usar e para que usar a tecnologia é muito importante. E a própria exclusão social, que infelizmente a gente ainda vivencia muito, né, em grupos de idosos, a gente ainda observa muito isso, o isolamento social, na verdade, uma redução muito grande das atividades, né, que as pessoas executam, ou seja, as atividades prazerosas, elas tendem a diminuir junto com o envelhecimento e a gente precisa prevenir isso ao máximo, né? A gente precisa ficar atento, porque esse isolamento social, ele consequentemente impede muitas vezes uma inclusão digital. E a exclusão digital, a exclusão social, eles são questões negativas, né, que afetam de maneira negativa o envelhecimento. Então, não podemos pensar em inclusão digital só na perspectiva de dar o equipamento para esse idoso. Então, eu dei um celular para o meu pai para ele se incluir digitalmente. Não. Ele precisa entender o que é a tecnologia, aquela tecnologia, para que ela é usada, o que ela pode favorecer na vida dele. Então, quais portas que aquela tecnologia vai abrir, como usar. Então, ter essa visão crítica do uso, ela é importante. Então, a inclusão social inclui uma visão mais crítica do uso. Para que serve, como isso favorece minha vida, como isso facilita minhas atividades, para que eu vou usar isso. Uhum. E aí, quando a gente está pensando, né, na inclusão digital, quais os fatores que a gente precisa olhar que relacionados ao envelhecimento? Porque a inclusão digital ela é muito diferenciada, né, nas faixas etárias. O que de fatores específicos do envelhecimento as pessoas precisam estar atentas para favorecer essa inclusão digital assim, de forma efetiva? Seguindo, né, nessa mesma linha, o que a gente a gente visa nos nossos projetos, né, é a inclusão digital, mas de uma maneira mais efetiva. A gente não sabe até que ponto a gente consegue efetivar essa inclusão digital, né? Mas a gente tenta de todo modo que o idoso saia de lá compreendendo a tecnologia e o seu uso. E para isso, a gente observa algumas características. A gente leva em consideração algumas características. Porque se eu vou favorecer o aprendizado, se eu quero favorecer a inclusão, quero incluir esse sujeito digitalmente, eu preciso olhar para ele. Então, é muito importante considerar esse sujeito como centralizador no processo.
Então, se eu estou pensando num idoso em processo de inclusão digital, eu preciso considerar algumas características inerentes ao processo de envelhecimento. Então, a gente precisa considerar tanto características físicas, e aí pensando só no sujeito idoso, não ainda pensando na tecnologia, né? Na barreira que os próprios equipamentos tecnológicos eles impõem. Então, pensando no sujeito idoso, na questão física, a gente precisa considerar o tato, que hoje os equipamentos, a maioria são touchscreen, e no touchscreen a sensibilidade ao toque com o envelhecimento, isso pode alterar, não é regra, a gente nunca generaliza, né? São possibilidades olhando numa perspectiva do envelhecimento comum, né? Do envelhecimento normal, sem ser associado a nenhuma patologia. Então, o tamanho das mãos dos idosos também, principalmente dos idosos homens, geralmente é maior. E os aparelhos, a gente consegue, de certa forma, adaptar, mas nem sempre eles respondem, eles são do tamanho. Então, a gente precisa olhar essas questões. Em relação à cognição, com o envelhecimento, isso não precisa chegar aos 60 anos para perceber. Eu acho que se a gente para no tempo hoje e compara a nossa vida hoje com 10 anos atrás, a gente já consegue notar qual que é a nossa diferença tanto em armazenar informações, a maneira como a gente armazena, o tanto de dicas que a gente passa a usar com o passar do tempo, um tanto de pistas, né, de anotações, e também como a gente aprende. Como a gente aprende muda muito. Então, pensando na questão do idoso, cognitivamente falando, a gente tem que considerar que, o ritmo de aprendizagem é diferente. Outra, os sujeitos idosos, eles não vivenciaram essa tecnologia. Então, é um aprendizado de uma nova tarefa. Aprender uma nova tarefa exige novas habilidades. Então, por isso que isso vai levar mais tempo. Às vezes, a gente precisa trabalhar nessas habilidades antes de chegar no resultado final. A memória de trabalho, que é essa memória recente para a gente, eu passei uma informação, você capta a informação e você usa ela, depois você vai esquecer, ela também tende a ser mais prejudicada com o envelhecimento. Então, a gente tem que pensar como a gente vai passar essas informações e como a gente vai fazer para que esse idoso retenha essa informação. Então, eu vou usar só a fala, eu vou usar um passo a passo, o que eu vou fazer? Então, a questão cognitiva, ela é muito, muito, muito importante nesse processo. A gente não pode desconsiderar de jeito nenhum a questão cognitiva. A questão física, a gente tem que olhar para os aspectos, né, relacionados. Eu citei o tato, citei o tamanho das mãos, mas a gente tem uma questão também fisiológica, a gente tem que pensar na questão sensorial também. Não só, quando eu falei do tato físico, né, não é mais uma questão fisiológica dos sentidos, né? A audição tende a estar um pouco mais prejudicada, então tem que se tomar muito cuidado, como fala, como se porta, sempre falar direto para o idoso, olhando no olho, facilitar, né, uma leitura labial. A visão também pode ter algum prejuízo. Pensar em todos os sentidos, pensar em proporcionar, e aí não só em relação ao idoso, né, mas pensar numa perspectiva de ambiente, um ambiente confortável, um ambiente agradável, que favoreça, porque se a gente está confortável, a gente aprende muito melhor. São N coisas, né, Li, que a gente precisa considerar, e talvez tenha ficado um pouquinho bagunçado, mas eu acho que a gente tem que pensar numa perspectiva sensorial, numa perspectiva física, né, até do próprio, das movimentações, da amplitude de movimento, numa questão mais cognitiva mesmo, que é na velocidade do processamento de informações, principalmente relacionado a uma tarefa que não é comum, a aquisição de uma nova habilidade que exige muito mais do nosso cérebro do que qualquer outra atividade. A mesma coisa que eu hoje inventar de tocar violão. Eu vou ter muita dificuldade porque não é uma atividade minha, eu tenho que ganhar essas habilidades, eu tenho que trabalhar. O idoso vai ser a mesma coisa na questão da tecnologia. Até estava lembrando de um senhor que foi do nosso primeiro grupo do Idaí,
do projeto de inclusão digital, que ele tinha falado que ele tinha quebrado 2 telefones celulares, que ele fazia o toque, tentava fazer o toque Exatamente. e não dava função. Aí ele acabava apertando com força, caía o celular e quebrava. Até que a gente pensou em fazer uma adaptação, né? A gente fez a recomendação daquela caneta que faz a função do toque. Então, com esse nosso olhar, foi possível ele comprar a caneta e aí ele conseguiu utilizar o celular. Lembra dele? Isso, e aí também envolve ele mesmo, né? Envolve talvez a tecnologia que não responde e a velocidade que ele espera, ou que às vezes toca e abre um monte de coisa e eles se irritam, porque é diferente isso, né? Quando a gente compara um adolescente, uma criança, que sempre a gente fala assim, pô, mas a criança tem 2 anos e ela pega o celular e ela sabe mexer em tudo. E o idoso não, mas a gente tem que pensar num desenvolvimento humano, num desenvolvimento cerebral que permite a criança mexer sem muita crítica ou análise das consequências daquele ato, e um idoso que não sabe nem a função ainda, não aprendeu a função, e ele sabe das consequências, né? Por exemplo, esse idoso pode, não vou lembrar assim das consequências, mas ele deve ter ficado traumatizado, né? Eu lembro que é do mesmo que desligava o celular. Né? Ele tinha uma barreira. E essa barreira pode vir justamente dessa dificuldade dele. Né? Ele desligava o celular, que era para economizar bateria, só que ninguém achava ele também. Ele tinha maior cuidado com o celular, porque era a filha que tinha dado, né? Só que, ao mesmo tempo, né, ele viu que foi possível ele aprender com a caneta, né, que fazia o lugar do toque dele, mas, ao mesmo tempo, tinha uma série de crenças, né, Taiwane? A gente vê isso muito. O idoso chegando com uma crença de que não é capaz de aprender. Então, acho que também são aspectos que a gente tem que considerar, né? Essa crença do idoso. Você quer contar um pouquinho da experiência que tem com essas maiores crenças que eles vêm trazendo, né? Quando está no início do projeto, você quer contar um pouco? Ultimamente, né, a gente acompanhando os debates aí na pandemia, eu tenho refletido um pouco dessa crença do idoso. O idoso, ele chega pra gente, principalmente por conta do desafio que é aprender a tecnologia, eles chegam com essa crença de que eles não são capazes de aprender. E a gente acredita, né, nas nossas discussões, que isso pode estar muito associado às dificuldades do envelhecimento. O idoso tem essa condição de perceber como muda isso ao longo do tempo, mas que também é uma forma de não levantar muita expectativa nas pessoas que estão ao redor, até para não frustrar e não gerar uma frustração neles próprios, né? Uma forma de defesa. Mas eu acho que essa visão de que o idoso tem dificuldade de aprender, eu acho que isso deve-se muito à sociedade. É uma coisa muito cultural e social, de que existe, né? Existe até um ditado, na verdade, um ditado americano que a gente trouxe pra gente, que, né, não se ensina a um cachorro velho novos truques. Né? E aí tem um artigo que o nome do artigo é esse. E ele vem o artigo inteiro, o estigma de que o idoso não consegue aprender. Ele vem o artigo inteiro, tipo, mostrando o quanto essa observação ela é infundada. Tipo, como você pode sim ensinar novos truques a um velho cachorro. Ele usa bem esse ditado popular. E aí a sociedade, ela taxou por muito tempo, eu acho que a pandemia a gente discutiu isso, a gente já conversou isso, eu acho que a pandemia trouxe um novo olhar, mas taxou muito tempo, ainda taxa, ainda vai continuar taxando o idoso como alguém que só vai curtir a aposentadoria, cuidar dos netos e viajar, enfim, fazer o quê? Que ele não vai aprender novas coisas, que não é mais a idade para aprender. E isso é muito infundado, porque os estudos provam cada vez mais que se manter ativo, se manter em atividades que estimulem a aprender coisas novas, garantem uma longevidade melhor,
a preservação do cérebro, né? A questão da manutenção da cognição por um tempo maior. Então, eu acho que essas crenças, os idosos potencializaram isso, principalmente porque isso foi potencializado ao longo dos anos na nossa cultura e na nossa sociedade. Como não tem como mais a gente não falar de envelhecimento populacional, porque a gente está vivenciando isso de cara, né? E na pandemia isso ficou evidente, esse grupo se evidenciou novamente de uma forma negativa, mas ficou em evidência, né? Acho que a gente precisa, o que tem mostrado pra gente todo esse cenário é que a gente precisa olhar para esse público, porque que é visto e muitas vezes associado a estereótipos negativos, sendo que na verdade são pessoas que estão nativas, pessoas que se mantêm trabalhando, pessoas que têm capacidade, que precisam ser estimuladas e precisam ter oportunidades. O que a gente precisa mais hoje, na minha opinião, eu falei na outra live que eu participei, é de políticas públicas muito mais fortalecidas e que apoiem isso e que mostre, que deem uma visibilidade muito mais positiva, como ela realmente é, do envelhecimento. Porque se a gente pensar, a gente nasce, estamos envelhecendo. A todo tempo a gente está envelhecendo. Culturalmente se impôs que a idade dos 60 anos é para caracterizar o idoso. Mas Lilian conhece também muitos idosos, caracterizados idosos com seus 60 anos, muito mais ativos que a gente. Né, que participa de muito mais atividades, né? Então é uma questão cronológica, mas eu acho que se a gente pensar pro lado da questão social, enfim, talvez é muito heterogêneo. Muito. O envelhecimento, desculpa ali. Muito. Não, eu ia falar com o A gente fala muito junto. Pode falar. Não, é que eu acho que a gente tem alguns marcos, né? Então no Brasil a gente tinha uma coisa. Tinha gente que aposentava, hoje eu nem sei quando a gente vai aposentar, mas que aposentava com 50 anos. E se a gente estudar na perspectiva do desenvolvimento humano, a aposentadoria é um marco do envelhecimento. Então a pessoa ela é idosa com 50 anos? Não, né? As coisas não casam. E tem gente que aposenta com 50 e continua trabalhando. E isso vai... a gente tem que ter um novo olhar por essa heterogeneidade do envelhecimento, né? A gente precisa mudar o nosso olhar. Até a Anita Neri, da Unicamp, ela fala que 60% dos idosos ainda são responsáveis pela renda fixa da família, entendeu? Então, a gente tratar esse grupo como não capaz, né? Ser um grupo que está excluído dessa questão digital. Eles já estão velhos para aprender. É a gente só reforçar ainda mais o preconceito, né? Exatamente. Com esses idosos, né? E queria que você contasse um pouquinho, Thayu. Eu já saí de todo o roteiro, não sei se você percebeu. Eu estava com ele aberto, mas já desisti. Conta um pouquinho a própria barreira da tecnologia, porque a própria tecnologia pode ser uma barreira, né, para essa inclusão digital. Queria que você falasse um pouquinho. Acho que hoje, né, nas nossas experiências, nos nossos projetos, eu arrisco dizer que a sociedade e até os dispositivos são barreiras muito maiores, assim, comparar numa escala de 0 a 10, 8 para a barreira imposta pela sociedade e para a barreira imposta pelo dispositivo, né, pela tecnologia física, do que pelo processo de envelhecimento em si. Porque quando o idoso chega para a gente motivado a aprender e quando ele chega em um lugar que ele encontra, que ele é acolhido, um lugar que favorece esse processo, as questões relacionadas ao envelhecimento, elas são automaticamente esquecidas, né? Agora, esquecidas no sentido de que isso não dificulta. Quando ele quer, ele consegue. E quando ele tem o apoio, não é só querer, né? Quando ele tem o apoio necessário, ele consegue. E aí, quando a gente para pensar na tecnologia, aí é difícil, a gente fala tecnologia para uma coisa grande, né? A gente fala tecnologia para a internet, tecnologia para o celular. A gente, cientificamente, a gente dá nome para essas coisas, né? Mas pensando em equipamentos tecnológicos,
se a gente pensar... Tem vários comentários, às vezes eu tento ler, mas aí eu... se a gente for pensar, esses produtos, eles nunca foram desenvolvidos pensando num público mais velho, num público idoso. Nunca. Se na perspectiva de mercado, a resposta sempre vai ser que esses produtos foram feitos para ser vendidos. Ou a gente acha mesmo que a Samsung quer ser super acessível, ou ela quer vender. Ou ela quer brigar, por exemplo, com uma Apple da vida, com uma Motorola da vida, para ganhar espaço no mercado. É isso que eles querem. Só que, no meu ver, a longo prazo, talvez isso não se sustente mais. As pessoas começam a exigir. A gente tem acessibilidade dentro dos nossos dispositivos. Só que ela não é fácil de abrir. E até mesmo quando você usa acessibilidade, tem várias coisas que não são tão acessíveis assim. Por exemplo, você aumenta a tela, tem sites da internet que você não consegue navegar por completo porque a tela está escondida. Então, algumas coisas precisam ser revistas. O idoso, como qualquer outra pessoa, ele quer ter acesso às mesmas funcionalidades. Então, ele quer ter acesso ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram, enfim, é o que está no momento. Ele está num grupo com os netos, com os filhos. Fala-se disso o tempo todo, né? Eu vejo minha prima bota minha avó para fazer TikTok. Minha avó sabe o que é TikTok, né? E, enfim, vive ali naquele meio. Então, tem uma... Ele precisa ser inserido. Aí veio uma pergunta, eu acho que foi na outra live até que fizeram, que foi assim, o que vocês acham dos celulares feitos para o idoso? Eu tenho uma crítica minha, né? E não tenho vergonha de assumir, de falar isso. Assim, se o idoso realmente só quer ligar e desligar o telefone, só quer conversar, ok. Mas esses aparelhos feitos específicos para o idoso, na minha opinião, eles acabam por estigmatizar o público idoso, como se eles não tivessem capacidade de usar aquele outro aparelho que todo mundo usa. Então, eles só têm capacidade de usar aquele que faz poucas funções e que tem as letras grandes. E, na minha visão, é uma forma de exclusão, mas tem muito idoso que olha para aquilo e quer aquilo e se satisfaz com aquilo. É individual. A Lilia falou muito da questão da heterogeneidade, e aí a gente tem que pensar na questão individual. Cada um é de um jeito, cada um gosta de uma coisa. Mas a tecnologia ela não é desenvolvida para o idoso. E em todos os aspectos, se a gente for pensar em até próprias tecnologias desenvolvidas para idosos, não são 100% para o idoso. Porque existe uma área de estudo agora, que na verdade não é de agora, mas que está muito em evidência, que é o tal do design conjunto, né? Nossa, fugiu a palavra. Design participativo design. Que é você colocar o sujeito, público-alvo, que vai usar aquele produto que você está desenvolvendo, como participante de todo o processo de desenvolvimento. Então, desde a ideia até da testagem do protótipo e da aplicação e do uso em si. E aí os estudos têm mostrado que quando o sujeito ele participa de todo o processo, ele passa a usar aquilo de maneira mais efetiva. O que é óbvio, né? Atendeu as expectativas dele. Quando se desenvolve aplicativos, esse é um dos passos a ser feito, mas muitas vezes não é. Então, se a gente for testar, por exemplo, N aplicativos que existem para treino de memória, para prática de exercício físico, eles não são tão intuitivos. Ou seja, se eu tenho uma redução na minha velocidade de processamento de informação, aquele aplicativo ou aquele equipamento tecnológico não considerou isso, eu vou ter dificuldade para usar. Isso, a prova maior disso, por exemplo, são os caixas eletrônicos, né? Quem me assistiu na outra vai achar repetitivo, mas que eu acho que a gente precisa potencializar. São coisas do nosso cotidiano, né? Cuidar, gerenciar o gerenciamento financeiro, isso faz parte do cotidiano, é uma atividade, né? Faz parte do cotidiano. A pessoa vai no banco. Se ela não se decide em X segundos, a máquina volta e tem que fazer tudo. De novo.
Então, e simplesmente os bancos, se a gente parar para pensar, o processo de informatização do banco, ele foi do dia para a noite. Então, um dia, você, por exemplo, o Banco do Brasil, agora você põe o dinheiro direto no caixa eletrônico. Você não põe mais envelope. E isso aconteceu do dia para a noite. Eu mesmo fiquei uns 30 minutos dentro do banco, não achava o envelope, não sabia como depositar, até eu ir na máquina, porque a gente tem uma curiosidade nossa de fuçar mais, sem muito medo, olhar para a máquina e tá escrito lá, olha, agora cédulas, assim, enfim. Mas isso não foi ensinado. Como que a gente quer que uma população seja totalmente incluída, tenha uma participação social maior, consiga ser mais independente nas atividades dela, se a gente não considera as necessidades de todos, né? Se a gente considera só isso facilita o processo. Para quem? Para o banco. E para o sujeito. Ah, mas tem gente lá para ajudar. Tem gente lá para ajudar, de tal em tal período. Se a gente pensar agora na pandemia, o que faz? Então, acho que são pequenos detalhes que mostram o quanto a tecnologia ainda não considera o sujeito final. Ela considera um grupo. Eu entendo, tá? Entendo que existe uma questão de mercado. Entendo que a gente precisa pensar numa coisa geral. Mas se fala tanto de design universal, e eu sempre me questiono até que ponto é universal, né? Se a gente tem design universal, que seja então realmente universal em todas as coisas. Não é só o cadeirante que se beneficia da rampa, a gente se beneficia da rampa também. Então não é só o idoso que vai se favorecer de um sistema que responde mais rápido, de um sistema mais intuitivo. A gente também se beneficiaria. Todas então, as as duas palavras-chave, né? Que é o design universal e o design participativo, que eu acho que está super em alta agora. Aqui no estado do Rio, Taiwane, a cidade de Niterói ganhou como a cidade mais inteligente do estado, sabe? E alguns critérios de cidade para ter sido considerada cidade mais inteligente são alguns dispositivos tecnológicos que eles utilizam que é favorável a todos, incluindo o idoso, tipo semáforo inteligente, com um tempo maior para a pessoa idosa atravessar, a questão de um tempo maior, né, nos atendimentos de contato telefônico, então não só demorar para atender, né, ser mais atende mais rápido, mas ao mesmo tempo tem todo um treinamento para lidar com a pessoa idosa, né? Então, aqui no estado do Rio foi Niterói. Você falou bastante dessa questão da sociedade, né? Que é a importância da sociedade para a inclusão digital. E aí, indo para o micro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da família, né? Porque vocês estudaram um pouco isso, a participação da família na inclusão digital. Qual a importância que você considera? Não, eu tô rindo porque, assim, se tiver familiares aqui, tenham paciência, tá? E se meus familiares e o da Lilian estiver aqui, também tenha paciência, porque santo de casa não faz milagre. A gente devia fazer, mas a gente não faz tanto. Eu num estudo que a gente ainda não finalizou, mas pelos dados que a gente coletou, o que fica claro é que o sujeito que vai procurar o projeto de inclusão digital, nem sempre ele foi instigado pela família, às vezes ele foi. O que já aconteceu com a gente é da gente ligar, né, ali para o idoso e ele falar assim, não sei nem por que eu tô nessa lista. Foi meu filho que me colocou. Então, gente, todo esse processo, a gente entra na faculdade, ninguém foi lá e colocou no SRG, deu para fazer a matrícula. A gente fez uma escolha. Então, você sair de casa, ir para um lugar para aprender a mexer numa tecnologia também tem que ser uma escolha. Mas os que estavam lá disseram que eles falaram pra gente que a família é muito importante nesse processo. Mas, porém, portanto, eles não sentiam o apoio muito grande dos familiares em casa para usar a tecnologia. É quase unanimidade nos nossos primeiros grupos focais, né, Li? Eles dizerem pra gente que eles estão lá porque em casa as pessoas não têm paciência com eles. Eu acho que isso pode estar atribuído ao fato
quando a gente conhece a pessoa, a gente sabe os limites, a gente sabe as manias, enfim. Por isso que a gente tem uma paciência diferente. Mas eles trazem que gostariam que os familiares apoiassem mais, que os familiares fizessem menos por eles e ensinassem mais o caminho, com a mesma paciência que as nossas alunas têm, nossos alunos têm para ensiná-los, né, ali no projeto. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, por essas questões que as alunas não conhecem, elas estão ali para aquilo, né? Agora dentro de casa se conhece. Mas o que é muito importante para a dona Ana Lúcia Dias disse que é muito comum. Espero que ela não esteja falando das filhas dela. Fazerem por ela porque é mais rápido. E realmente, esse é o ponto que todos eles trazem. Eles falam assim, a gente sabe, sempre com cuidado para falar, mas eles falam isso pra gente. A gente sabe que o dia deles é corrido, que eles têm outras coisas para fazer, mas às vezes eu queria que ensinasse mais o passo a passo. A família tem um papel muito importante nisso, né? Porque o que a gente ensina, por exemplo, nos projetos, isso precisa ser retomado em outros momentos, porque aquilo precisa virar um aprendizado, né? Então, se ele não for retomado, muitas vezes ele se perde. Então, e tem uma questão social assim também. O idoso ele quer se sentir pertencente, assim como qualquer pessoa, dos assuntos que acontecem ali em casa. Então eles falam assim, às vezes eu não estou entendendo muito o que eles estão falando, eu queria entender o que eles estão falando, eu queria participar. Então, aproveitando a pergunta da Lilian, eu deixo uma questão para a gente refletir, né? Acho que para mim, Lilian, e todo mundo refletir, né? O quanto que eu ensino ou o quanto eu faço por essa pessoa. Na TO a gente fala muito isso, né? Não faça por, faça com. Então, tentem fazer esse exercício de falar o passo a passo, de ensinar e de mostrar também a importância daquilo para que as pessoas, para que isso se torne um hábito e que eles se sintam mais independentes, que eles realmente consigam ficar independentes para o uso, porque eles também trazem muito para a gente o quanto é difícil eles serem tão independentes para todas as atividades deles, mas para usar a bendita da tecnologia, eles precisarem de alguém. Então, se para a gente às vezes é difícil ensinar, pensem que para eles muitas vezes é difícil pedir para ser ensinado. Então, esse apoio da família, entender aquilo como um processo é muito importante, né? A família tem que compreender aquilo enquanto processo e isso traz uma sensação, parece que não, parece uma coisa boba, mas traz uma sensação de pertencimento a uma sociedade, uma sensação de cidadania, de viver a cidadania, né, plena. Eu sei mexer, eu sei marcar uma consulta, eu sei chamar um Uber, eu não preciso da ajuda de ninguém. A gente adora ser independente, todo mundo gosta de ser independente. A gente tem que favorecer isso. Então, tá aí a gente pensando, esses programas de inclusão digital, eles normalmente são ofertados por universidades ou instituições de ensino particular ou até mesmo pública, né? Que a gente vê muito isso, né? E aí, não só pela terapia ocupacional, que tem cursos de inclusão digital. Então, tem várias universidades abertas da maturidade ou da terceira idade, tem gente que chama da terceira idade, e que ofertam isso, diversos cursos, né? Não exatamente da TO. Eu queria que você falasse assim um pouquinho qual que seria o diferencial da terapia ocupacional ao ofertar programas de inclusão digital. Você acha que há diferenças do que você conhece dos programas de inclusão digital? Qual seria o nosso olhar diferencial para essas pessoas idosas? Não vou dizer que não tem, né? Porque afinal é a nossa profissão. Eu e a Lilian, a gente se perguntava, a gente sempre se deparou com as alunas perguntando assim pra gente: por que a TO fazendo isso? Por que a TO fazendo aquilo? No que diz respeito a projetos de inclusão digital. Aí um dia a Lilian só virou e falou assim: por que não? E aí essa pergunta, eu acho que foi um marco, assim, né? E a gente faz em todas as vezes para as alunas: por que não?
Por que a gente tem de diferencial nisso? Eu acho que talvez tenha pessoas aqui que não são da área da TO e não conhecem a TO em profundidade. Então, pensando que a gente, terapia ocupacional é o uso, trabalhar com as ocupações, que são as nossas atividades cotidianas, de maneira terapêutica. O que a gente quer? A gente visa, qual que é o nosso objetivo? É que a pessoa desempenhe, se engaje, se envolva nas suas atividades, que a gente chama de ocupação, da maneira mais autônoma e independente possível. A gente quer favorecer isso. Hoje, muitas das nossas atividades, de básicas, daquelas mais rotineiras, até atividades mais complexas, como ir ao banco, ir ao mercado, enfim, de certa maneira envolve a tecnologia. A gente usa cartão, a gente não usa mais quase dinheiro, a gente paga com o celular e a gente vai no banco, o caixa é eletrônico, enfim. A tecnologia, ela media a realização dessas nossas atividades, ela possibilita que essas atividades aconteçam, ela é um meio para que essas atividades aconteçam. Então, o nosso olhar é se o sujeito é incluído digitalmente, se ele sabe usar a tecnologia de maneira independente, ele vai continuar independente para realizar suas atividades. E aí, pensando, né, nessa perspectiva, usar a tecnologia, fazer parte de projetos, também favorece que esse sujeito participe socialmente. Participação social é uma das nossas ocupações, né? Eu participar socialmente. Então, acho que o nosso olhar enquanto terapeuta ocupacional, ele vem nesse sentido de que a terapia ocupacional ensinando a usar a tecnologia, porque a gente entende que a tecnologia hoje ela é indispensável para a vida do sujeito, porque ela está em todos os lugares, a gente querendo ou não, de maneira processual ou imposta, ela está lá. E também porque eu acho que desde o início das nossas graduações e também pensando numa perspectiva profissional, o terapeuta ocupacional, ele trabalha com um olhar centrado na pessoa que a gente atende, né? Centrado não vou chamar de paciente porque não são pacientes, mas centrado, por exemplo, no participante. Então, a gente parte dessa perspectiva de um olhar centrado no participante e antes mesmo de se pensar em ensinar, o que ensinar, a gente pensa quem é essa pessoa, de onde essa pessoa veio, quais são as habilidades que essa pessoa possui, o que eu posso usar dessas habilidades para favorecer o aprendizado, o que pode estar impedindo essa pessoa de desempenhar uma atividade, de aprender a usar a tecnologia. Então, esse olhar nosso para o sujeito enquanto um ser que vive das suas atividades, vive da realização das suas atividades, das suas ocupações, pensando na tecnologia como uma mediadora da realização dessas ocupações, eu acho que isso é o diferencial de nós, terapeutas ocupacionais, proporcionarmos esse tipo de projeto, enfim, estarmos envolvidos com esse tipo de projeto. E também, só para acrescentar, né? Eu acho que um diferencial que a gente tem é que a gente tenta identificar qual o estilo de aprendizagem, né? Sim. No nosso programa, a gente não ensina algo já posto. Ah, hoje é aula disso, de Instagram. Sim. Todo mundo vai aprender Instagram. Hoje é aula de Facebook. Hoje é aula de configurações gerais. É sempre pautado, igual você falou, na necessidade e na demanda, né, dessa pessoa, né? E a gente tem esse olhar atento para qual estilo de aprendizagem é desse idoso, né? E aí, a partir desse estilo de aprendizagem, a gente gradua, né? Então, para esse idoso, eu preciso repetir 2 vezes. Esse idoso precisa anotar enquanto eu falo. O outro idoso, ele precisa fazer junto comigo. Um terceiro idoso precisa olhar o que eu estou fazendo para depois ele fazer. E com isso a gente vai traçando diferentes estratégias, né, de ensino e aprendizagem para ele, que eu acho que é um diferencial também.
E uma coisa que a gente sempre fala com eles, né? Quanto mais familiaridade ele tiver com a tecnologia, Exatamente. e quanto mais a frequência do uso, maior vai ser né? Mais favorável é para aquele uso independente da tecnologia, Sim. né? E ele compreender aquilo, né? Não é só usar a tecnologia, como você falou, né? É compreender para que aquele eu vou uso, usar? né? Eu acho que a gente, na TO, a gente trabalha nessa questão, a gente analisa a atividade o tempo todo. Eu acho que chega um momento na nossa vida que a gente, profissional, né, no nosso raciocínio profissional, que automaticamente a gente já está analisando as atividades, porque é algo da profissão, né, é o discerne da profissão, e a gente faz isso o tempo todo. Eu acho que isso que que a Lilia falou, o que eu falei, tudo isso mostra, né, o potencial da terapia ocupacional no fornecimento desse tipo de estratégia, cursos, enfim. Até mesmo agora na pandemia, Tayo, a gente teve uma experiência que a gente pensou em fazer sempre para os idosos, né, nesse ensino da inclusão digital via remota, né, de forma remota. Sim. A gente pensou em sempre fazer videoaula, sabe? E aí a Tainá, tô vendo que ela está aqui na live, ela fez a sugestão para um idoso de enviar videoaula. E aí ele falou assim, não, eu prefiro que seja a apostila com o passo a passo, porque eu tenho uma deficiência auditiva. Então, o vídeo não seria adequado para ele. Então, a gente também tem o cuidado, né, de qual é a estratégia de ensino mais favorável para a aprendizagem dele. Eu acho que também é uma coisa que fica bem evidente, mesmo agora de forma remota, né, que a gente está com bastante desafios de ensinar as pessoas o uso do celular nesse contexto da pandemia, né? Então, temos bastantes desafios aí. Eu vou pedir para a equipe do Dialoga me ajudar aqui, que tem vários comentários. Vou trazer aqui para você. Oli, só enquanto você está fazendo isso, eu acho que você fala bastante da heterogeneidade, você falou isso da heterogeneidade, e a gente tem que considerar isso o tempo todo. Eu não aprendo da mesma maneira que você. Como, né, a gente aprende de maneiras diferentes, a gente se mantém conectado, enfim, com atenção de maneiras diferentes. É a mesma coisa para o idoso, a gente sempre tem que considerar isso. Por isso que considerar os tipos de aprendizagem é importante. É verdade. Quando a Isa deu a ideia, a gente pensou, meu Deus, como vai ser, né? Ensinar a usar o celular à distância. Eu vi que a Isa está aqui. Eu vi, por isso eu lembrei e falei dela. Obrigada, Isa. A Isa é outra colaboradora, né, do IDAI, tanto aqui, e ela é vice-coordenadora do IDAI da UFPR. Isa, obrigada. E hoje a gente está vendo que mesmo remotamente estamos fazendo a diferença na vida das pessoas. A Caroline, que é professora ela é uma das que comanda o Dialoga TO, ela fala, né? Tem um termo que fala sobre o nativo digital e o imigrante digital, né? Então, os idosos são esses imigrantes digitais, né? Então, eles têm realmente mais dificuldades para a inclusão digital, né? Que eu acho que é aquilo que você trouxe, né? Eles, por muito tempo, não conviveram, né, com a tecnologia, né? E precisam entrar, né, como um imigrante aí nesse mundo tecnológico. Ela colocou nativo digital, imigrante digital, divisão digital, que é a população que está à margem, né, do processo de inclusão. E ela traz também da questão do estigma, né, também do que é atividade de jovem e o que é atividade de idoso. Sim. Atividades, como se atividades mais passivas, paradas e religiosas e feitas no ambiente doméstico fossem adequadas para o idoso, né? E a gente vê que não é isso, né? Não. Eu tô lembrando aqui do seu Jorge me chamando para correr a meia maratona. Pois eu falava, ai, coitada. Eu corro 3 quilômetros e tô morrendo. Mas uma coisa rapidão, assim, que foi interessante, a gente aplicou a lista de identificação de papéis ocupacionais com os idosos da UAM. E um dos papéis que eles menos realizam é o papel religioso. Né? Quando veio, eu falei assim, gente,
né? Não Olha, a esperava. gente trabalha com envelhecimento e a gente cria certos estigmas. Eu falei assim, eu não esperava, realmente eu não esperava, não esperava. São grupos, né? A gente não pode generalizar, jamais. Gente, o meu telefone nunca toca, eu vou tocar hoje. A Mariana, minha mãe, comentou aqui que no Banco do Brasil consideram idosos para aquele atendimento preferencial só acima de 83 anos. Não sabia disso. Eu também não. Até. Mas se a gente pensar na questão da heterogeneidade, isso é ruim, né? Porque às vezes uma pessoa de 70 anos vai ter uma necessidade e uma de Sim, 83 não tem tanta necessidade, né? exatamente. Não pode trazer como um grupo homogêneo, tá? Não. A Caroline traz o mercado está se transformando, os idosos vêm cada vez mais se tornando um nicho de mercado em diversas áreas. E aí, queria até comentar uma pesquisa feita aquela Laila Vala, sabe, do Uhum. Tsunami, e vem trazendo como os idosos como a parcela da população que mais vai consumir e que o mercado precisa estar atento a isso, que se não tiver atento a isso, eles não vão ter o lucro, né, que eles precisam, porque é o mercado que mais cresce em consumo, né? Sim. Aí dando parabéns. Você já falou daqui da minha mãe condenando que E os sua mãe filhos falou um querem negócio fazer para importante. nós. Sua mãe falou que a autonomia eleva a autoestima. Eu li isso na hora que ela estava falando. E É. realmente, isso é importante. E a Maria Zélia, que é minha madrinha, falou. Família. A minha família, Thaís, obrigada. O Bruno também mandou, acho que parou no comentário dele agora, que pessoas mais jovens têm mais demanda que os mais velhos. Sim. Por isso que eu acho que definir... claro, a gente precisa ter um marco, precisa definir por questão de política, enfim. Mas eu considerar que todo mundo, a partir de 60 anos, vai ter dificuldade, isso é uma ingenuidade tremenda, né? Uhum. O Bruno colocou aqui, seria pela questão de fragilidade, mas... Eu acho que é da mas questão tem dos pessoas idosos do mais... banco que ele estava falando. Sim. Foi bem na hora. Acho que foi pra questão do banco. Eu não sei, eu realmente não sabia. Não sabia dos 80 e tantos. Ok. Estamos com 53 minutos. Como é a minha primeira vez que estou mediando a live, tenho que salvar aqui. Foi muito importante. Eu queria agradecer imensamente você ter disponibilizado esse tempo. A UFPR já voltou às aulas, então eu sei que você está super atarefada de segunda a quinta, né? O dia todo com atividades aí pedagógicas. Mas foi bem importante para o conhecimento, para divulgar um pouco, né, do que a gente faz, de você falar do trabalho tão importante aqui que você traz, dos seus estudos, né? Então, a importância da inclusão digital, principalmente agora, né? Nesse contexto da pandemia, eu acho que precisa ter políticas para olhar para essa parcela da população e estar incluídas mesmo digitalmente. Queria agradecer imensamente a sua parceria, a sua contribuição para o Dialoga TO. Queria agradecer as professoras que estão à frente do Dialoga TO, que é a Carolzinha, Carolzona, Mariana, Naila, Ana Maria. Então, muito obrigada por dar esse espaço aqui para a gente. E precisando da gente, a gente está aqui para contribuir e falar um pouco mais do nosso trabalho, né, junto à população idosa, e agradecer todos que estão aqui presentes, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pelas meninas também do Instagram. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.